Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Hoje, para a honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 334º dia, seguindo com a leitura do livro de Daniel, capítulo 7, versículo 1 ao 28. Iniciaremos a leitura da primeira carta de João, capítulo 1, versículos 1 ao 10. Salmos 119, versículos 153 ao 173 e Provérbios 28, versículos 23 e 24. Amados, hoje iniciaremos a leitura das cartas de João, a primeira, a segunda e a terceira, que foram escritas pelo apóstolo João já em idade avançada, provavelmente entre os anos de 85 e 95 depois de Cristo, quando ele já vivia em Éfeso, na região da Ásia Menor, que é a atual Turquia. O propósito dessas cartas era fortalecer os cristãos diante de falsos ensinos que surgiam dentro das igrejas, especialmente as ideias que negavam a divindade de Jesus. João, como um pastor espiritual, escreve de forma amorosa, mas firme, lembrando os crentes da importância de permanecerem na verdade do Evangelho e viverem no amor de Deus. A primeira carta de João é a mais longa e tem um tom pastoral e coletivo, ensinando que a verdadeira fé se revela em amor, obediência e rejeição ao pecado. A segunda carta é bem curta e alerta contra falsos mestres que tentavam enganar a igreja, reforçando a necessidade de andar em amor e verdade. Já a terceira carta é mais pessoal, dirigida a um irmão chamado Gaio. Ele elogia sua fidelidade e hospitalidade, mas também denuncia a atitude autoritária de Diótrefes, um líder que não aceitava a autoridade apostólica. Enquanto o Evangelho de João foi escrito para apresentar Jesus como o Filho de Deus e levar as pessoas a crerem nele, as cartas de João já foram escritas para quem criam nele, mostrando como viver na prática a fé em Cristo. O Evangelho foca em revelar quem é Jesus, enquanto as cartas ensinam como andar em Jesus no dia a dia, com amor, verdade e comunhão. Então hoje iniciaremos a leitura das cartas de João, mas antes vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos errantes, pecadores e totalmente dependentes da tua misericórdia. Pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura, que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade, Pai. Assim te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Daniel, capítulo 7, versículos 1 ao 28. No primeiro ano do reinado de Belsazzar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante de seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. E Daniel disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitaram o grande mar. 4 animais grandes diferentes um dos outros subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. Ele foi levado da terra e posto em pé, para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir, apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e a sua boca que falava com arrogância. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião
de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e por um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais são quatro. São 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres. Ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuiriam o reino. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e a pisará com os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino, e depois deles se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo, dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui termina a explicação quanto a mim, Daniel. Os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas em meu coração. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 1 ao 10. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz,
e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Salmos 119, versículos 153 ao 176. Resh. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, mas eu não me desvio dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Vê como amo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Shin. Poderosos me perseguem sem motivo, mas o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas como quem acha grande despojo. Odeio e detesto a mentira, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, e eu os amo profundamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Tal. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra, que os meus lábios te louvem, pois me ensinas os teus decretos. Que a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos. Que a tua mão venha me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor. A tua lei é o meu prazer. Que eu possa viver para te louvar, e que os teus juízos me ajudem. Ando errante como ovelha perdida, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Provérbios 28, versículos 23 e 24. Quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia. Quem rouba o seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado, esse é companheiro do destruidor.